Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Administração Financeira. Hoje nós vamos falar das principais formas que existem para você avaliar ativos. Dentro dessas formas, nós vamos falar das limitações delas, né, bem como suas principais características que favorecem o uso delas. Primeiro, nós começamos com um exemplo, né, que nós temos que trabalhar. Então, você está numa empresa, né, e você tem um projeto. E você tem que descobrir, né, qual o valor que esse projeto traz para sua empresa. Nisso daí, então, você vai ter que observar algumas características, né. O primeiro vai ser, esse projeto, qual que é o valor que você vai investir nele? A segunda característica que você tem que observar é qual o fluxo de caixa que ele vai te pagar. Aqui no caso, a gente tem um exemplo simples de que ele vai pagar R$ 4.000 por mês, né, durante 3 anos. R$ 4.000 por ano durante 3 anos. E também temos que observar o risco, porque o risco é muito importante. Projetos com riscos maiores, eles tendem a ter uma necessidade de ter um retorno maior. Porque você não vai investir 10.000 num investimento que traz baixo risco e 10.000 no investimento que vai trazer alto risco e dar o mesmo retorno. Você vai querer investir sempre no que dá um menor risco e traz o maior retorno, né. Então é isso que a gente vai estar procurando aqui. Para entender a ideia, né, de como é que o risco vai afetar nesses retornos, nós vamos trabalhar da seguinte forma: a taxa de desconto nossa vai ser um custo de oportunidade mais um custo do risco. Desse risco aqui, o custo do risco depende muito do know-how da pessoa que está fazendo o projeto. Se a pessoa que está fazendo o projeto ela não tem o conhecimento de como calcular esse risco, o projeto todo muito possivelmente vai ser fracassado, né? A não ser que ele use outra metodologia ali, que nós vamos ver, umas que não precisam desse cálculo da taxa de desconto. Mas daí tem outros problemas dentro dela. A melhor vai ser as que sempre estão abordando a taxa de desconto, por causa que categoriza isso, né, o tipo do risco. Então, os principais que nós vamos trabalhar vão ser o VPL, que é o valor presente líquido, né, que nós já damos uma observada nele, o payback, que é o tempo de retorno do seu investimento, quanto tempo que leva para se pagar. Nesse sentido, é muito visto, né, naqueles programas de investimento, as pessoas falarem em payback, né? Ah, o payback de uma franquia é tanto, 2 anos, 3 anos. Então está muito relacionado com isso, porque normalmente ela tem um fluxo de caixa pré-estimado ali, que dá para ter uma ideia do tempo de retorno dela. Então tem uma média desse tempo de retorno e que as pessoas querem simplesmente fazer aquele tempo de retorno o mais rápido possível para investir aquele dinheiro em outro lugar e ir multiplicando o patrimônio dele, né. Então essa que é a ideia, mais ou menos, da coisa do payback, do uso do payback. São para formas de investimento que você possui pouco caixa, tem que tomar uma decisão rápida, então você vai pelo que te dá o retorno mais rápido. A TIR é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno também é muito utilizada por analistas, né. Eles falam: "Ah, a taxa interna de retorno desse investimento é maior do que a taxa interna de retorno daquele". Mas nem sempre isso daí é uma análise bacana de ser feita. Só observar que uma taxa, interna de retorno é maior do que a outra, não quer dizer que o investimento é melhor do que o outro. Daí nós vamos ver algumas considerações sobre isso, né. E vamos chegar à conclusão que o melhor desses aqui vai ser o valor presente líquido, por ele ser mais completo. Então, primeiramente, vamos no nosso exemplo, né, que nós pegamos antes. Você faz o investimento inicial de 10.000 e daí no primeiro ano você recebe 4.000, no segundo 4.000 e no terceiro 4.000. Nesse sentido, esse problema precisa de ter uma taxa de desconto. Vamos supor que o analista do projeto ele descobre que a taxa de desconto para o mercado, para esse tipo de projeto, tem que ser de 12%. Então agora basta a gente fazer o quê, né? Nós vamos pegar esse valor, cada um deles, e trazer a valor presente, né? Sempre fazendo a subtração. Então, o primeiro trazendo a valor presente vai ser 4.000 dividido por 1,12, que é por causa do 12% da taxa de desconto, menos o valor que você investiu. Nisso daí você tem só o valor presente líquido do primeiro fluxo de caixa. Você vai ter que fazer isso para todos. Lembrando que cada vez que ele passa por um desses pontos, ele divide novamente por esse fator, né, da taxa de desconto. Então, o segundo ele vai dividir pelo
1,12 elevado ao quadrado. E o terceiro, ele vai fazer da mesma forma. Ele vai trazer, passando pelos três taxas de desconto, e vai dividir por ela ao cubo. Então, esse resultado inteiro, ele vai resultar no VPL, que vai ser uma anuidade, né? Que vão ser de 3 anos aí. Então, se nós observarmos das aulas anteriores, isso daqui caracteriza uma anuidade de 3 anos com um fluxo de caixa de 4.000, né? Não crescente. É só aplicar a fórmula lá, vai sair ela. Menos 10.000. Esse resultado vai dar 698, né? 698 reais significa um VPL positivo, então você aceita o projeto, né? Porque o VPL é maior do que zero. E se ele fosse menor do que zero, você rejeitaria, porque o valor presente daquele projeto é menor do que o valor que você investiu. Então não compensa você investir naquilo, compensa você usar outro tipo de atributo que vai trazer essa taxa de retorno para você. Então, o VPL utiliza fluxo de caixa, né? Nós já vimos isso. Então, isso daí você pode aplicar, por exemplo, para uma análise de investimento seu, quando você quer trazer os dividendos, quando você vai começar a comprar uma casa, ou então quando você vai começar a construir uma casa para alugar. Tudo isso daí vai gerar uma receita para você que você pode trazer a valor presente. E você pode ver se aquele investimento seu compensa ou não em cima do que você está se propondo a ter de rendimento. Embora os lucros que são utilizados na DRE são muito utilizados pelos contabilistas, eles não devem ser utilizados no orçamento de capital, pois não representam o caixa da empresa, porque o lucro tem muitos descontos ali que são benefícios fiscais, né? Como, por exemplo, depreciação e amortização. Daí, então, essas características vão fazer o lucro líquido ficar um pouco sujo, meio nebuloso. Você não sabe o valor real que vai ficar na empresa, porque muitos descontos ali simplesmente são fatores para não abater o imposto de renda, né? São benefícios fiscais. Então, também tem que o VPL utiliza os fluxos de caixa do projeto, né? Da mesma forma, né? Da empresa, e outras abordagens ignoram esses fluxos de caixa posteriores a uma data específica, né? Como nós vamos ver, ele seria o mais completo por isso, porque ele considera todos os fluxos de caixa do início até o futuro, até o infinito. Então, isso daí, além de ser uma maior exigência, né? Porque você tem que saber estimar isso daí, então você tem fatores macroeconômicos, fatores geográficos do seu projeto. Você tem que fazer várias análises para conseguir estimar isso com uma precisão adequada para o seu projeto. Então você vai fazer um VPL que talvez não seja realístico. E o VPL também desconta os fluxos de caixa adequadamente, porque você tem a taxa de retorno que você quer ali, você tem a taxa de retorno em cima do risco do projeto. Então ele considera tanto o fluxo de caixa quanto o risco do projeto. Isso daí faz um misto que dá uma completude enorme para o VPL. Por isso que ele é um dos mais utilizados quando é um projeto muito grande que precisa de muito recurso. Quando são projetos menores, projetos mais pontuais, pela grande necessidade de fazer isso rápido e ter vários projetos a serem analisados, daí pode ser utilizado os outros recursos que nós vamos falar hoje. Mas quando é um projeto muito importante e grande, normalmente é utilizado o VPL. Daí outra forma é o payback, né, que é o tempo de retorno. Então vamos considerar dois exemplos para a gente entender perfeitamente como que é o tempo de retorno, que ele é bem simplesinho, o payback tradicional, o mais simples. Primeiro suponha que você tem dois investimentos nos quais você vai investir R$ 10.000. Só que esse investimento ele vai trazer um fluxo de caixa de 4.000, 6.000 e 2.000 nos próximos anos. E o outro vai trazer um fluxo de caixa de 6.000, 4.000 e 2.000. Observem bem que esse investimento aqui, ele traz um investimento de 6.000, o fluxo de caixa de 6.000 primeiro. Então, se ele traz esse valor primeiro, ele já começa a gerar um pouco mais de valor do que o anterior. Isso daí é observando a ideia de taxa de desconto, a ideia do VPL, né? Daí você já começa a ter um tipo de observação sobre a análise. E esse daqui de cima, pelo 6.000 estar mais para frente, os retornos estarem mais para frente, ele não seria tão interessante. Mas o valor do tempo de payback dele vai ser nos 2 anos.
certo? Ou seja, o payback ele tem esse problema, porque ele não considera a taxa de desconto do projeto. Então, ele não considera uma característica temporal, apesar dele considerar os fluxos de caixa, né? Daí ele tem esse problema, ainda tem um outro problema. Vamos considerar que você ainda tem dois projetos, que você investe R$ 10.000. Só que no primeiro projeto você tem 4.000 de fluxo de caixa no primeiro ano, 6.000, 2.000, 2.000. E o segundo você tem a mesma coisa nos dois primeiros anos, 4.000, 6.000, só que aqui é 4.000 e 4.000. Se você for observar, o tempo de payback deles continua em 2 anos. Porém, os fluxos de caixa após o tempo de payback não são considerados. Daí então por isso que eles são interessantes quando a pessoa simplesmente quer ter aquele patrimônio novamente para investir em outro projeto. Ou então é uma empresa que tem um patrimônio muito pequeno e não consegue ali estar gerando, pegando dinheiro emprestado, então ele precisa de ter aquele recurso o mais rápido possível. Daí então poderia usar um método de payback, porque ele não está considerando o desconto dos fluxos de caixa posteriores. Esses fluxos de caixa posteriores têm alguns métodos que trabalham ele. Da mesma forma que tem um método que considera os fluxos de caixa descontados dos primeiros anos. As vantagens do payback, né? O método do VPL necessita de um conhecimento maior, né? Porque pode sobrecarregar a equipe com pequenas tomadas de decisões. Então, muito possivelmente, para não ter que fazer uma análise muito abrangente de todo o projeto, mesmo ele sendo pequeno, você pode utilizar o payback para ter essa análise mais simplificada. O método payback, se você estima um tempo de 3 anos, você teria 2 anos para confirmar a abordagem, se ela foi boa ou ruim, né? Então isso daí é outra vantagem, porque o outro método, ele faz uma análise para todos os fluxos de caixa. Então você precisaria ali de ter talvez 6, 7 anos de fluxo de caixa para saber se aquilo ali está sendo uma tomada de decisão boa ou ruim. Porque talvez o primeiro ano começa a sair um pouquinho do rumo do que você previu, daí você tem que tomar mais tempo para ter esse retorno. No payback, não. Em 2 anos que você determinou, 3 anos, você já teria essa análise, se você realmente teve retorno ou não. E o caso, né, de pequenas equipes e o único analista tomar várias decisões, né? Daí o método de payback ele é mais simplificado, então possibilita fazer análises mais rápidas de projetos, né? Agora vamos considerar o método de payback descontado. Esse método de payback descontado, ele trabalha com a taxa de desconto. Daí foi uma sacada muito bacana, porque em vez de você observar o tempo que você retorna esse dinheiro que você investiu, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar trazer a valor presente, os fluxos de caixa futuro, até o ano que retorna aquele valor todo investido. Então, nesse caso daí, nós temos que, se pegar o projeto com uma taxa de desconto de 10%, e daí a gente começa, vamos ver se no primeiro ano a gente traz esse projeto já com um payback bacana. Trazendo ele no primeiro ano, a gente vai observar que aqui não vai dar R$ 10.000, né? Então a gente vai e busca para o próximo ano. Daí no próximo ano você já tem que esse valor aqui deu 10.000. Ou seja, ou então pelo menos aproximado ali de R$ 10.000 que foi investido. Ou seja, você consegue agora medir através do desconto do projeto, né, o desconto do risco do projeto e trazer a valor presente esses dados. E daí sim você fazer um método de payback descontado, porque é quanto tempo que você leva para retornar esse dinheiro considerando a taxa de desconto. Daí é bem interessante, porém ele ainda desconsidera os fluxos de caixa futuro. É uma desvantagem dele ainda, mas tem outros métodos de payback que tenta trabalhar, daí depende do projeto, né? Se vai pegar um projeto que ele tem muita diferença de fluxo de caixa, se ele não tem, se ele é mais constante, daí então cada um desses aí vai dar uma característica mais adequada. A outra forma de fazer análise é você observar a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é muito interessante, porque ela consegue sintetizar toda uma análise em cima de uma única porcentagem. E daí você consegue ter uma visão global em relação ao risco máximo que você pode correr dentro daquele projeto. Mas só que mesmo assim ela ainda tem as limitações dela, né, que nós vamos ver.
A taxa interna de retorno ela está relacionada ao VPL, porque ela tem essa ideia de descontar os fluxos de caixa. Porque nesse momento, o analista vai buscar a taxa que zera o VPL. Por exemplo, se você tem um investimento que ele dá R$ 10.000 de investimento, e daí você obtém os fluxos de caixa futuro dado por esses resultados. Então, qual seria a taxa máxima que você poderia aceitar de risco, de desconto, para esse projeto ser satisfeito? Daí, então você entra a questão de encontrar a TIR. Esse é o problema. Quando você traz tudo a valor presente, você vai descontar todos esses valores pela TIR e buscar qual que vai ser o valor da TIR que zera quando você subtrair de 10.000. Então, se você olhar o VPL dele, se ele for muito pequeno, você vai ter um valor muito grande para o VPL. Agora, quando você vai tomando uma taxa de desconto maior, ou seja, uma taxa interna de retorno maior, ele vai cada vez diminuindo, até o momento que ele começa a ficar negativo. Aqui no caso vai ser próximo de 34%. Ou seja, você pode assumir uma taxa de desconto de até 34% que esse projeto ainda compensaria. Então, se a taxa de desconto for maior do que a TIR, você deve recusar o projeto. E caso contrário, se ela for menor, você aceita o projeto, considerando que você está analisando os fluxos de caixa futuro do seu investimento. Então, nós temos qual que é a relação, do VPL com a TIR. Suponha que te apresentem dois projetos, mas você tem o capital só para escolher um desses projetos. Sobre as mesmas condições de desconto, você escolheria o de maior TIR ou de maior VPL? Daí a pergunta bem interessante, né? Vamos resolvê-la agora. Vamos supor que você tem uma padaria e você tem que escolher um forno, né? Você tem duas opções de forno. O forno de 5.000, que te retornaria R$ 1.231, e o forno de R$ 7.000, que te retornaria R$ 1.821. Ou seja, você investe mais e acaba tendo um retorno maior. Daí, como é que você vai analisar isso, né? Qual investimento a uma taxa de desconto de 8% seria mais interessante? Como aqui as duas opções são comprar um forno, então a taxa de desconto vão ser praticamente a mesma coisa, né? Então você tem que, no primeiro caso, você encontra uma TIR de 21% e um VPL de R$ 8.877. E no segundo caso, você tem uma TIR de 19% e um VPL de R$ 12.280. Daí entra aquela questão, né? É melhor uma TIR maior ou um VPL maior? Se a gente for observar, qual que vai trazer o maior retorno para o empreendimento? O que traz maior retorno para o empreendimento, que traz maior valor para o empreendimento, sempre vai ser o que tem o maior VPL. No nosso caso, né? O que nós estamos acima da teoria que nós estamos trabalhando. Se você for observar a TIR, ela considera a quantidade de que você está investindo. A TIR leva isso em conta, essa proporção. O VPL ele só está buscando a condição que dá maior retorno e não está observando o tanto que você precisa investir em cima daquilo, porque ele desconta, né, os fluxos de caixa futuro com o valor que você investiu agora. Então, se você observar nesse caso, sempre é mais interessante você estar observando o de maior VPL, a não ser que você tenha uma condição muito restrita que caracterize uma necessidade da TIR ou do tempo de retorno payback. Outro índice que está muito relacionado com a TIR vai ser o índice de lucratividade, que ela também vai considerar essa relação entre o valor presente dos fluxos de caixa e o valor investido. Para fazer isso, você vai ter as mesmas condições. Você tem uma taxa de desconto, os fluxos de caixa futuro e você vai trazer todos eles a valor presente. Então, você vai bastar pegar o valor presente e dividir pelo valor investido. Daí você tem, considerando o valor investido, sempre positivo, nesse caso. Daí você tem o índice de lucratividade. Ou seja, se você for observar, é uma relação do quanto que você investiu para o quanto você obteve de retorno, né? E nesse caso, você considera também a taxa de desconto.
Isso daí é muito interessante, porque você faz uma complementação do VPL para saber a proporção que você está tendo de rentabilidade sobre o que você investiu, e não somente fazendo uma subtração e vendo a quantidade que você recebeu. Por isso que acontece de ser importante quando você tem um capital muito pequeno e você não tem condição ali de estar pegando empréstimo para fazer o seu investimento. Daí você tem dois tipos de problemas, dois tipos de projetos, no qual, se você escolher um, você não pode executar o outro. Daí isso aí é muito utilizado, a taxa interna de retorno, o índice de lucratividade para isso. Porque daí você pode buscar, nesse momento, o que vai te trazer o retorno mais rápido para você em seguida estar investindo no próximo projeto seu. Então agora vamos ver as características, né? O VPL versus a TIR, na questão da padaria. Você tem a mesma condição anterior, né, da padaria, dos fornos, e daí você agora tem um índice de lucratividade de 2,53 e o segundo você tem de 2,29. Ou seja, o que ele está falando? Que o valor presente, quando você traz todos os fluxos de caixa futuros a uma taxa de desconto de 8% e divide por 7.000, ele vai ser menor o retorno, a proporção de investimento para retorno, do que você investiu os 5.000. Ou seja, se você tem 7.000 cravados e você tem dois projetos excludentes, então, aqui no caso é um forno, né? Não é um projeto excludente, é um projeto único que você tem que escolher entre dois tipos diferentes. Mas no caso que você tem que fazer uma fábrica para fabricar forno, uma fábrica para fabricar pão de queijo, daí são duas coisas totalmente distintas que, se você fizer uma, você não tem jeito de utilizar para outra, né? Então isso daí geraria projetos excludentes, e daí esse índice aqui pode estar auxiliando muito, porque você pode estar vendo qual que te dá a maior rentabilidade ou o maior retorno, para depois você estar fazendo o próximo projeto, que é a mesma ideia do payback, né? Você traz a valor presente os payback descontados, olha qual que te dá o retorno mais rápido, e em cima disso você vai ter o seu capital para fazer o segundo investimento. Agora um resumo de todas, né? VPL é o mais completo, porém ele exige muito da pessoa e do grupo que está analisando, e é muito fácil de cometer erros por causa da abrangência dele. O payback ele é bem simplificado, ele seria o mais simplificado de todos e não considera ali inicialmente a taxa de desconto, né? Depois tem um método payback descontado que considera, mas ele não considera também os fluxos de caixa futuro. Em relação a esses fluxos de caixa totais, tem a TIR, que ela vai considerar tudo, porém ela é sensível à quantidade que você necessita de investir ao projeto. A TIR e o índice de lucratividade, as duas estão relacionadas. Então, se a TIR tender a ser maior, naturalmente o índice de lucratividade ele tende a ser maior. Sempre considerando projetos, aqui no caso, que você tenha aquela quantidade para investir e você não está precisando de pegar emprestado ou abrir capital na empresa aí para você conseguir se remunerar. Então, se você for pensar nessas características, você tem VPL para projetos mais robustos, no qual você precisa de muita análise para não ter um erro, e você precisa de uma equipe muito boa. O payback para projetos mais simples, que você tem que fazer corriqueiramente aí, que não daria para você fazer um VPL em todos eles. A TIR e o IL, ele ficaria no meio termo. Ele serviria para auxiliar tanto o payback quanto o VPL. Normalmente utilizado muito quando a empresa não possui um caixa para executar dois projetos excludentes e ele tem que escolher nenhum que dá um maior retorno para depois ele passar para o próximo. Daí ele está muito associado com o payback nesse sentido. E ele também ele estaria no meio termo entre os dois, né, esses de baixo, porque ele estaria entre o VPL e o payback, porque considera todos os fluxos de caixa futuro. Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar de outras condições de orçamento de capital.